Bem, meus amigos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos de Francisco de Assis, hoje, dia 29 de outubro de 2021, para fazer o estudo dessa obra aqui, ó. Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. E nós estamos hoje concluindo o capítulo 17, que tem por título Em Casa de Lísias, não é? Capítulo 17. Esse capítulo também foi muito rico, trazendo para a gente muitas e muitas informações. Essa obra de André Luiz, Nosso Lar, é uma obra maravilhosa. E realmente a gente tem muito que aprender com André Luiz. Então eu vou começar a leitura do trecho onde nós paramos dessa obra Nosso Lar, né? E diz assim, em seguida, vou ler um pedacinho antes. Quando ele fala, sim, mamãe, ele está na casa de Lísias, que Lísias o convidou para ficar lá, né? E aí o Lísias está conversando com a mãe, que eles falaram da questão dos arpistas, né? Dos anjos arpistas, falamos de harmonia na aula passada, e o parágrafo anterior, o Lísias estava falando com a mãe dele. Ele dizia assim, sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. É aquele processo evolutivo, né? Conforme nós formos evoluindo, nós vamos desenvolvendo a nossa audição espiritual para poder ouvir os espíritos mais superiores. Porque, por enquanto, a nossa audição ainda está um pouquinho emperrada para que a gente possa ouvir esses grandes espíritos. Porque, às vezes, como nós já estudamos, o Manuel Filomeno Miranda, ele fala, os espíritos muito superiores, que eles estão, né? Eles querem mandar uma mensagem para a gente, mas a mensagem vem passando de um espírito para outro até chegar em nós, por causa, lembra, da nossa frequência vibratória? Então, a mensagem vem lá de Jesus, aí vem para fulano, até que chegue até nós. Por quê? Porque a nossa audição espiritual ainda não é ainda não está em condições, não está apropriada para ouvirmos certas coisas, né? Então, como ele diz aqui, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. Aí começa o parágrafo de hoje. Em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação com que relacionei minha procedência, vim a saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laura e que em casa tinha consigo duas irmãs, Yolanda e Judite. E aí ele ficou sabendo, né, da família do Lísias, os parentes dele e tudo mais. Respirava-se ali na casa do Lísias doce e reconfortante intimidade. Não conseguia, diz André, disfarçar meu contentamento e enorme alegria, porque ele está numa casa, ele não está mais assim, num aposento, numa instituição, ele foi recebido numa casa, e ele vai ser hóspede nessa casa, então ele vai estar no meio de uma família, né? Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia elevava-me. A hospitalidade, cheia de ternura, arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Então, ele está numa casa, sendo recebido por uma família muito agradável, uma família que está recebendo ele como um irmão. Então, ele está se sentindo muito, muito bem. Quem tem aí o livro O Consolador? No livro Consolador de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, questão 175, é feita a seguinte pergunta.
na questão 75. Essa questão faz parte do item que tem por título afeição. Na questão 175, fazem a seguinte pergunta a Emmanuel. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Olha que pergunta interessante. Se o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? E Emmanuel responde: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram, deixa eu ver aqui, no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está alta, então tudo bem. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem, quer dizer, espalharem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Então, ele está dizendo aqui que nessa instituição família, tá, preponderam os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras, espíritos que vêm caminhando juntos, de outras eras, né, sempre unidos pelo carinho e pelo amor. Mas também na família ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro. Então, eu posso ter numa família espíritos altamente amigos, amorosos, que já vêm caminhando comigo há muitas eras, mas também eu posso ter um terrível inimigo colocado na minha família, que não caiu de paraquedas. Ele está ligado a mim, tá? Ele está ligado a mim. E por que ele está ali? Para que a gente possa, né, fazer, ele diz aqui, ó, a fim de se transfundirem, né, se transformarem aquele sentimento ruim em solidariedade fraternal. Porque imagina, você nasce numa família com um terrível adversário de outras vidas, como seu irmão. E aí, você, quando criança, muito pequenininha, você brinca com ele de soltar pipa, de roda, de boneca, aquela coisa toda. Você constrói toda aquela lembrança de irmãos que brigam, brincam, que são cúmplices, aquela coisa toda. Quando o espírito vai alcançando uma certa idade, a lembrança de certas coisas vai voltando, a gente sabe disso. Depois que desencarna, aqueles adversários terríveis estão frentes um ao outro, né? Depois que a gente desencarna, a gente se encontra. Aí, aqueles caras que eram inimigos terríveis de outras eras, vão se olhar. Vão lembrar do ódio que carregam, mas vão lembrar também de que viveram na Terra momentos de afetividade. E com certeza a lembrança daquela mãe carinhosa, daquele momento que eu brinquei com você de pipa, quando você me defendeu do outro garoto, aquela coisa toda, quando a gente... Isso vai o quê? Quebrar um pouco aquele sentimento ruim. Talvez não seja o suficiente, dependendo do nível de adversidade que existe entre os dois, para apagar tudo. Mas aí Deus concede a esses dois uma nova encarnação, onde eles nascerão juntos. De repente, não mais como irmãos, mas como pai e filho. Como filho e mãe. E, novamente, vão viver, às vezes, conflito, filho com o pai, filha com a mãe, a gente sabe dessas coisas, mas terão momentos de carinho, de amor, de afetividade. Desencarna, novamente. Lá, meu adversário, mas ela cuidou de mim quando eu estava doente. Ela me fazia carinho.
No Dia das Mães, ela me trazia o presente que ela fazia na escola e me dava, que era minha filha. Com o tempo, essas coisas vão arrefecendo, até curarem todas as feridas. Por isso que ele diz aqui, a fim de eles vêm junto de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Porque numa encarnação não dá tempo, às vezes. Aí ele diz assim, nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas da mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam, que se esquecem as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradoras e santificantes. Então, é com o tempo, é na família, é nesse convívio de várias reencarnações que esses diamantes brutos vão se lapidando, vão aprendendo a se respeitar e vão apagando as mágoas, os atormentadores, os ressentimentos, os ódios, vão esquecendo das agressões, dos desejos de vingança. E aí ele diz aqui, purificar das afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Por isso que, há uns anos atrás, do movimento espírita, saiu uma campanha dizendo assim, família, a melhor invenção de Deus. Vocês lembram dessa campanha? Deve ter uns 15 ou 20 anos. Era assim, laços de família. Aí vinha assim, família, a melhor invenção de Deus. Porque, às vezes, somente através do convívio familiar que esses grandes ódios, que esse grande fogo vai diminuindo. Se não for na família, fica difícil. Vamos pegar aí o Livro dos Espíritos. Dá uma olhadinha na questão 204 do Livro dos Espíritos. Tem, às vezes, situações que a gente vê numa família, né? A gente não entende. Meu Deus, dois irmãos que se odeiam tanto, tanto, tanto. Às vezes a gente vê aquela raiva desde a infância. Né? O livro anterior, qual foi, Rose? Oi? O livro anterior que você leu, da questão 175. Do Consolador, 175. Ah, o Consolador. Isso, obrigada. Consolador 175, tá? Um instantinho, gente. O Consolador, questão 175. E agora o Livro dos Espíritos, questão 204. Aí diz assim, Kardec é parentesco filiação. É da parte segunda, capítulo 4, da pluralidade das existências. Kardec pergunta, uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Vai além do marido dos 3 filhos que moram ali na nossa casa? Aí os espíritos respondem, não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, às vezes, você encontra um vizinho, um funcionário da padaria, a professora que trabalha com você na escola, o companheiro de trabalho, que você tem uma afinidade muito grande, às vezes tem mais afinidade do que o irmão biológico. Aí você olha, nossa, a fulano ou fulano trabalha comigo, eu tenho por ele mais carinho do que pelo meu irmão ou pela minha irmã. Né? Aí o pessoal diz assim, acho que eu nasci na casa errada. Eu me afinizo melhor na casa da vizinha do que aqui. É porque, às vezes, o pessoal da casa da vizinha é um parente de outras vidas.
Aquele colega do trabalho já encarnou, muitas vezes já foi seu irmão, seu pai, sua mãe. Nessa encarnação, ele não veio no núcleo familiar, mas ele veio no núcleo a que você vai entrar, que é o do trabalho, e ele vai estar lá. E você vai se encontrar com ele. E vai estabelecer, às vezes, uma ligação de amizade que começou na faculdade, quando a gente tinha 18 anos, atravessou e vai até os 70 anos da aposentadoria. Começou, às vezes, no ginásio e vai até a aposentadoria quando você tem 70 anos. Aí você diz assim, Rose, oi, eu tenho uma amiga que explica isso aí que você está falando. O meu pai, ele morreu, eu tinha 4 anos. E minha mãe casou de novo, eu estava com 6. O meu pai comprou um terreno e fez tudo para construir uma casa na rua João Travassos, lá em Bangu. E perdemos esse terreno, nós não fomos morar lá, porque naquela época, né, não tinha essa facilidade do governo dar alguma coisa. Nós perdemos o terreno, eu tomei outro rumo. Quando eu fui trabalhar na CETEL, com 20 anos, a minha amiga que está comigo até hoje, 40 anos, ela mora na João Travassos, e nós duas íamos nos reencontrar. Se meu pai vivesse, se eu tivesse aquele terreno ou não, ou no trabalho, ou seja, ela vive na minha vida até hoje. E é uma coisa assim, muito... E ela que me incentivou no espiritismo, ela é espírita até hoje, eu também resolvi ser espírita, nós duas temos uma afinidade que transcende a qualquer outra afinidade que eu tenha. Com terreno ou sem terreno, vocês iam se encontrar. E isso a gente ia se encontrar, Porque faz parte da tua família espiritual. Então vai se encontrar. Reencarnaram juntos, em lugares diferentes. Mas é a tal da afinidade, sintonia. Vão se encontrar, né? Então, vamos agora voltar ao livro do André Luiz. Está lá. A gente já está terminando. Ele diz lá, em face do tiroteio de perguntas, quer dizer, André começou a fazer muita pergunta, né? Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda, que é irmã do Lísias, exibiu livros maravilhosos, notando o interesse, a dona da casa, que é a dona Laura, mãe do Lísias, advertiu: temos em nosso lar, no que concerne, no que refere-se à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, esses escritores demais que não estão muito ligados à cultura, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral, de acordo com a faixa de sintonia, gente. Porque por aqui não se equilibram, nem mesmo no Ministério da Regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado da alma. Quer dizer, aqueles escritores que não estão muito ligados à cultura, e a gente sabe que na arte tem tudo isso, né? Na pintura, na escultura, no teatro, na música, na literatura, tem os bons artistas e aqueles que apreciam as coisas não muito edificantes. E, logicamente, como a gente se liga por afinidade e depois estabelece a tal da sintonia, a gente procura o quê? Os afins. Não é? Temos sintonia com essas coisas, estabelecemos a sintonia, não vamos poder conviver com aqueles que gostam, apreciam, que nós não apreciamos. Cada um, a gente procura os afins. Né? E ali eles são encaminhados para estarem junto dos seus iguais, até que, quando diz lá, Lucas, no capítulo 15, versículo 17, e caindo em si, fazendo a autoanálise, o indivíduo perceba que precisa mudar o rumo da caminhada dele. E aí ele começa
a pegar a responsabilização, o arrependimento, a autoanálise, lembra tudo aquilo que nós falamos? O aprendizado, a reparação, até poder crescer novamente. Ainda no Consolador, vamos... Ah, não, mas antes do Consolador, eu queria falar uma coisinha aqui sobre isso. A gente tem que lembrar que todas as nossas intenções movimentam energias para o bem e para o mal, né? Tudo que a gente faz movimenta energias, justamente para aquele objetivo que nós temos afinidade. Então, todas as nossas intenções movimentam energias para o bem e para o mal, ou para o mal, né? Portanto, é de nossa responsabilidade o rumo que tomam e as consequências que se produzem. Como diz o outro, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória e somos responsáveis por aquilo que semeamos. Ideais de expressão mais nobre são sempre amparados pela sintonia de espíritos nobres. Quando você tem um ideal nobre, esse ideal é amparado pelos espíritos nobres. Cada consciência que se aperfeiçoa se eleva da harmonia íntima com as leis divinas e dela se torna um cooperador, tá? Toda vez que a nossa consciência se aperfeiçoa, nós nos tornamos um cooperador do Senhor da vida. Já quando nos entregamos aos impulsos infelizes, quando nós buscamos nos afinizar, estabelecemos sintonias com aquilo que não é edificante, nossas vibrações nos ligam a espíritos também felizes e nos tornam joguete das sombras. Porque é aquela coisa, né? Tem uma frase que o povo diz assim: se você não sabe brincar, não desce pro parquinho. Se você busca as sombras, você não pode querer fazer exigência. Não é? Se você buscou as sombras, você não pode querer fazer exigência. Você vai ter que aturar o que vier de lá. Mas fomos nós que escolhemos. E nós somos responsáveis. Né? Tudo é consequência. E aí, no livro O Consolador, agora, 209, vamos lá na questão 209 de O Consolador. Esse livro é ótimo, de Emmanuel. O Consolador fazem a seguinte pergunta para o Emmanuel. O escritor, tratando aqui da literatura, porque ela está falando da literatura, né? Porque o André viu vários livros e ela falou sobre isso. Aqui no nosso lar, nós só temos literatura edificante. Nas nossas bibliotecas não entram livros com conteúdo inconsequente. E aí a pergunta que é feita a Emmanuel é sobre literatura, porque foi o assunto que estava sendo tratado. E aí a pergunta feita a Emmanuel é a seguinte: o escritor de determinada obra será julgado pelos efeitos produzidos pelo seu labor intelectual na Terra? E Emmanuel responde: o livro é igualmente como uma semeadura. Olha o que nós falamos, né? Sobre semear. O escritor correto, sincero e bem-intencionado é o lavrador previdente que alcançará a colheita abundante e a elevada retribuição das leis divinas à sua atividade. O literato fútil, amigo da insignificância e da vaidade, é bem aquele trabalhador preguiçoso e nulo que semeia ventos para colher tempestades. E o homem de inteligência que vende a sua pena, a sua opinião, a sua pena, né? A sua opinião e o seu pensamento no mercado da calúnia, do interesse, da ambição,
e da maldade é o agricultor criminoso que humilha as possibilidades generosas da terra, que rouba os vizinhos, que não planta e não permite o desenvolvimento da semeadura alheia, cultivando espinhos e agravando responsabilidades pelas quais responderá um dia, quando houver despido a indumentária do mundo para comparecer ante as verdades do infinito. Então ele falou aqui do literato, mas nós podemos colocar isso em todas as áreas. Rosane é advogada, não é, Rosane? Na sua área também. Você sabe como uma advogada deve proceder. Mas a gente sabe que tem advogados que não procedem de forma edificante. Ele também será responsável por tudo que ele fizer de errado e terá que assumir as consequências. O professor é a mesma coisa. Ele sabe como deve fazer. Mas se ele age de forma equivocada, ele está semeando a semente que não é boa. Haverão consequências que ele terá que assumir. Assim com o médico, assim com o pintor, não é? O artista que pinta a sua tela, o que ele está buscando expressar na sua arte? O médico, o professor, qualquer profissão, o motorista de ônibus, ele sabe qual é a função dele. Mas se ele trata mal os passageiros, se ele é grosseiro, né? Dirige o carro, parece estar dirigindo um caminhão de boi, né? Quando alguém reclama, qualquer profissional, que seja o limpador da rua, ele sabe o que ele tem que fazer, que ele faça o melhor, porque se ele não fizer o melhor, o correto, haverão consequências, e ele será responsável pelas consequências, não é? E ele, como ele diz aqui, um dia, quando despido a indumentária do mundo para comparecer ante as verdades do infinito, responderá pelo que ele deveria ter feito e não fez. Assim, no caso citado aqui, o escritor, o político, não é? Todos nós temos um trabalho para desenvolver. Vamos continuar aqui com o livro do André Luiz. Não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas sob meus olhos, que ele pegou um livro e estava lendo, né? Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho, que é o banheiro, né? Era assim que era dito antigamente, sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Porque as casas antigas aqui na Terra, na década de 10, 20, 30, não a casa mais pobre, mas a casa da classe média alta, o banheiro era grande, tinha banheira, né? Tinha bidê, que nem existe mais, tinha vaso, tinha aquela penteadeira, os banheiros. Quando você entra num apartamento desses antigos, você vê o tamanho do banheiro, aí você vê as obras, os prédios modernos, o banheiro é 2x2 no máximo. Mas aquelas casas antigas, era aquele banheirão, né? Aí ele chama de sala de banho. Então, aí ele fala, né? Tudo simples, mas confortável. Não voltar a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou-me à oração. Aí vem aquela famosa pergunta. Algumas pessoas perguntam por isso. Fala o seguinte, mas por que no plano espiritual tem casa, tem banheiro, tem chuveiro, tem pia, tem mesa, tem prato? Por que tem jardim, rio, varanda? Por que tem essas coisas? Se lá o espírito não precisa nada disso. Aí a gente vai lembrar que a colônia Nosso Lar situa-se em esfera espiritual de transição, ainda bem próxima à crosta terrestre. E por esse motivo, os espíritos que ali situam-se ainda estão condicionados aos hábitos e às referências da vida terrena.
Por isso a razão de haver na colônia dependências na casa de Lísias, inclusive sala de banho, a sopa. No livro A Gênese, capítulo 14, eu só não estou lembrado do item agora, Kardec diz assim: basta o espírito desejar e ele cria. No livro dos médiuns também. Ora, nós vivemos num planeta material. Passamos uma vida inteira aqui. Estamos condicionados a ter coisas materiais. Roupa, a casa, a cama, a comer, né? Alimento sólido, aquela coisa toda. Aí o sujeito desencarna. Será que porque eu desencarnei, eu vou me descondicionar tão rapidamente? Claro que não. E a espiritualidade, Deus é misericordioso, ele sabe disso. Ele sabe disso. Então, nós iremos criar, como diz Kardec, está na Gênese. É pena que eu não estou com a Gênese aqui. Ele diz lá, depois eu vou colocar o item: basta o espírito pensar e ele cria. Basta ele pensar e ele manipula o fluido cósmico. Então, eu estou condicionada. Se eu desencarno e percebo que estou viva, eu desperto no plano espiritual. Ora, eu não esperava isso. Tem gente que nem sabe que morreu. Eu esperava o quê? Eu não esperava nada. Aí, de repente, eu abro o olho, eu vejo gente na minha frente, falando comigo. Opa, eu estou viva. Se eu estou viva, tem que ter um cortejo das coisas que uma pessoa viva está acostumada. Imagina o cara desperta e fica flutuando do espaço, na escuridão, assim. Já pensou? É automático. É automático. Entendeu? Esse processo de coisa é automático. Eu despertei. Tá aqui, ó. Meu mundo está aqui. Dependendo do espírito, ele nem vai sair. Ele passa, às vezes, anos e anos no ambiente familiar, reclamando das pessoas da casa, dizendo: pessoa mal educada, eu estou aqui dentro de casa, ninguém fala comigo, ninguém me dá atenção. Às vezes, quando a pessoa idosa que desencarna, não me dá uma atenção. Gente, tem gente que vai trabalhar, volta do trabalho e não percebe que desencarnou. Quantas vezes já ouvimos isso na literatura espírita? O cara não sabe que desencarnou, está ainda preocupado com as coisas materiais, tão ligado ainda às coisas materiais. Então há um condicionamento. Então, ou ele está lá, casa tem que ter banheiro. Na casa dele, quando ele estava no Rio de Janeiro, ele era vivo, André Luiz, imagina como não ia ser o banheiro dele, porque ele era uma pessoa de abastada. Ele está acostumado. Agora ele vai o quê? Não vai ter banheiro? Claro que vai ter banheiro. Vai ter banheiro, vai ter banho, vai ter prato, vai ter sopa, vai ter jantar, vai ter livro, vai ter tudo. Que a mente dele está condicionada àquilo. Somente quando os espíritos estiverem muito, aí que eles vão. Jesus precisa de sala de banho? Esses espíritos não precisam mais. Já não tem mais o condicionamento. Fora os espíritos puros, que são inúmeros deles. Não é só Jesus que é espírito puro. Há uma plena de espíritos puros. Né? São milhares de espíritos puros. Que Deus sempre criou. Muito antes do planeta Terra existir, Deus já criava. Então, tem espíritos puros que tem 10 vezes a idade do planeta Terra, que deve ter mais ou menos 5 milhões de anos. Tem espírito aí 10 vezes a idade ou mais que é o planeta Terra. Pode falar, Denise. Esses espíritos não precisam mais de... Não tem mais esses condicionamentos. Fala aí, Denise. Tem um caso de Chico Xavier, em que ele pede ao amigo dele de trabalho, né? Que ele trabalhava na repartição pública, e fazia os pagamentos. Pedia para ele avisar quando não houvesse, quando ele estivesse falando com alguém, que não houvesse ninguém ali, porque
os espíritos iam receber o pagamento. E como ele tem tinha mediunidade de visão, ele via. Diferenciar se o cara E ele não desencarnado. O cara chegava no balcão. tinha dificuldade se ele encarnado ou desencarnado. Mas o desencarnado ia lá receber igual os outros. Aí tinha alguém para dizer, ô Chico, você está falando sozinho, hein? Não tem ninguém, não. Opa! O meu irmão passou por uma dessa. Meu irmão tem uma vivência muito avançada, né? E ele um dia estava na porta de casa, era terça-feira, faltavam uns 20 minutos para começar a palestra no CIOI. E aí chegou uma senhora, uma moça com uma senhora. No portão, as duas chegaram rindo, e a moça se aproximou dele e disse assim, vem cá, o senhor sabe dizer onde tem um centro espírita aqui? Me deram o endereço, que eu vim para assistir a palestra pública, eu estou precisando fazer um tratamento espiritual. Aí meu irmão, é aqui do lado mesmo. Meu irmão trabalhava na biblioteca, eu vim aqui tomar um cafezinho, mas já estou voltando. A senhora pode ir lá, você quer lascar. Aí a moça foi. E a senhora que estava com ela, parou um pouquinho e olhou para ele e riu. Aí a moça foi, aí o meu irmão virou para a moça e disse assim, moça, aí ela olhou, leva a senhora que veio, leva essa senhora também. Aí a moça olhou para ela e disse assim, que senhora? Que elas chegaram juntas. E aí estavam tão assim, que as duas juntas, ele pensou que a senhora ficou, que não sabia, aquela tipo de coisa que eu vou, igual fulano, vem também, vamos lá. E ele disse, leva a senhora também. A moça olhou, que senhora? Aí ele ficou todo, aí ela voltou. O senhor está vendo alguém? O senhor está vendo alguém? Não, porque eu vim aqui, olha só, que a minha mãe desencarnou e eu estou muito abalada. E eu vim para fazer o tratamento. Era a mãe dela. Aí ela, o senhor está vendo minha mãe? Não, você tentou desconversar. Era a mãe dela que estava ao lado dela. E as duas foram para o senhor. Mas meu irmão não percebeu. Pensou que as duas estavam encarnadas. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, como do Chico. Ó, diz aí quando o cara tá vivo, porque eu tô falando aqui, vou pensar que eu sou maluco. Então, esse tipo de coisa é um condicionamento, né? Que existe. Então, por isso que a gente ainda durante muito tempo, no plano espiritual, vamos precisar dessas coisas todas. Vamos viver esse hábito, estar preso ainda a essas coisas. Até que um dia a gente se liberte. Evolua e entenda isso, né? Então, vamos voltar aqui para o texto para a gente encerrar. Sentamos-nos silenciosos em torno da grande mesa. Eu voltei para o André. Ligado, um grande espelho fez-se ouvir. Música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria, tipo uma tela, né? Que eu nunca cansava de contemplar todas as tardes do parque hospitalar. Em todas as residências, no horário da prece, aparecia de repente na parede uma tela que transmitia para toda a colônia a mensagem. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria. E vendo o coração azul desenhado ao longe, que na tela apareceu o coração azul, senti que minha alma se ajoelhava do templo interior, em sublime transporte de júbilo e reconhecimento, né? Essa é a verdadeira gratidão. É o sentimento de alegria em nosso templo interior por todas as bênçãos que nos rodeiam e por todas as pessoas que nos cercam. Então, o que André Luiz sentia aqui, né, quando ele diz aqui, ó, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior, em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento, né? Então, é esse sentimento de alegria que no templo, que a gente sente no nosso templo interior, por todas as bênçãos que nos rodeiam e por todas as pessoas que nos cercam. Porque quando a gente realmente percebe que a gente está no caminho certo, que a gente está se esforçando para fazer o melhor, que a gente está cercado por amigos, a gente tem que sentir essa verdadeira alegria por todas as bênçãos que estamos sendo merecedores. Isso é sinal que a gente está acertando. E também por todas as pessoas amigas que nos cercam, nos ajudando, nos inspirando, né? E que vão caminhar com a gente nessa vida e nas outras vidas. E para a gente encerrar, eu peguei no livro Pão Nosso,
no capítulo 163, uma mensagem que tem por título Agradecer. É tão nosso, capítulo 163. É uma mensagem que Paulo escreveu na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: e sede agradecidos. Diz assim, Emmanuel traduz esse versículo, e sede agradecidos, da seguinte maneira: é curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. A pessoa quer receber, mas é raro querer oferecer graças, né? Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema, aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar. Insensatamente. Então, no capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias, né? Sabe aquele agradecimento pomposo que as pessoas fazem? Ele diz que entre os discípulos sinceros não se justifica esse tipo de agradecimento. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Lembra do nosso estudo das parábolas? A melhor maneira que você tem para agradecer a Deus é aplicar tudo aquilo que você recebeu de graças do Senhor em proveito de si e em proveito do outro. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até ao último sacrifício. Foi o modo que os apóstolos tiveram para agradecer. Foram fiéis ao Senhor, espalhando pelo mundo tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus, até o sacrifício da própria vida. Nenhum deles recuou. Todos trabalharam incessantemente, até o último minuto, divulgando o Evangelho de Jesus. Esse foi o agradecimento deles ao Cristo. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina através de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos, trabalhando para o Cristo com espinho na carne. Porque ele sabia o que ele tinha feito. E ele precisava servir ao Cristo e reparar. Não é? Auxiliando os irmãos que necessitavam. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Então é o que o André está sentindo aqui, né? É sentir essa grandeza dos gestos, a luz dos benefícios. A forma que nós temos que agradecer é retribuir tudo aquilo que estamos recebendo, mas não devolver para Deus. Retribuir, espalhar para o próximo. Porque servindo ao próximo, eu estou agradecendo a Deus. Entendeu? Então, se eu estou recebendo essas graças todas, não é ficar todo dia de joelho no chão, em cima do milho,
para dizer Senhor, né? Não é uma crítica, porque os nossos companheiros que fazem isso ainda entendem que é necessário fazer isso. Aqueles que sobem de joelho a escada da Igreja da Penha, essas coisas, devem ficar se martirizando para poder agradecer a Deus através da dor e sofrimento. O Senhor não quer isso, mas eles ainda não entendem. Então, quando chega a Semana Santa, né? A gente vê aquelas procissões, que o cara fica ali se escoteando, o cara vai ajoelhado até lá a Catedral de Nossa Senhora Aparecida, pela estrada, de joelho, carregando uma cruz, que é a forma que ele tem para agradecer uma bênção que ele recebeu. Mas aquele companheiro ainda entende que é assim, então deixa ele lá. Nós que já entendemos que não é assim, que não precisa deixar o meu sangue no asfalto para agradecer a Deus, eu tenho que agradecer da melhor forma. É recebendo as graças que eu recebi, graças à compaixão do Pai, e buscar utilizar esse talento, essa bênção, para auxiliar o outro que necessita. Primeiro eu utilizo em mim, buscando me melhorar. E depois eu sirvo ao meu próximo. É a melhor forma que eu tenho de agradecer a Deus, de agradecer a Jesus tudo que eu recebo. É estender ao outro as minhas graças, as minhas bênçãos. É o melhor agradecimento, é o agradecimento que Deus quer. E não aquele, Senhor, aquela meia hora de palavras bonitas que às vezes não refletem o que realmente você está sentindo, né? Então, eu achei muito bonito esse final desse capítulo, porque André nos ensina isso, através, né, que a melhor forma de nós agradecermos a Deus é servindo ao nosso próximo. E aí nós estaremos agradecendo todas as bênçãos que nós estamos recebendo, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Tá tudo bem? Rosane, Iraci, Ideína, né? Que a gente possa agradecer muitas vezes a Deus, porque a gente tem recebido muitas graças. E a gente está devendo agradecimento, porque a gente recebe muito mais do que a gente dá. Então, que a gente possa, pelo menos, equilibrar esse prato aí, né? E até que um dia a gente possa oferecer mais do que a gente recebe. Esse é o ponto maior. É o dia que a gente conseguir dar muito mais do que a gente recebe. Ou melhor, não esperar receber para dar. A gente tornar isso uma coisa natural. Então, a gente está encerrando aqui, gente, o nosso estudo de hoje, dessa obra, desse capítulo lindíssimo de André Luiz. E lembrando que amanhã nós não vamos ter o curso das Epístolas de Paulo, tá? Então, a gente retorna na terça-feira para o estudo do André Luiz. E eu vou mandar para vocês 2 cartazes que eu recebi lá do CEFAC, Centro Espírita Fé, Amor e Caridade no Pau da Fome. Eles vão realizar 2 eventos online. Um é sobre cura e doenças e o outro é sobre medicina espiritual. Um vai ser no sábado à tarde, outro domingo de manhã. Eu vou mandar para vocês os cartazes e o link de entrada. Quem quiser participar, eu achei muito interessante. É cura e doenças e o outro de medicina espiritual. É sempre bom. E como a gente não vai ter as epístolas, eu vou estar lá no Rio, eu vou para o Rio amanhã de manhã. Então vai ser de tarde, eu vou dar uma olhadinha nesse de cura e doença, tá bom? Ó, um beijão para vocês. Terça-feira, às 5 horas, estaremos aqui para estudar o Livro dos Espíritos. Um bom fim de semana, que o Senhor abençoe as nossas famílias. Fiquem com Deus. Beijo para todos.